O eterno retorno é uma ideia misteriosa, e com ela, Nietzsche pôs muitos filósofos em dificuldade. Pensar que um dia tudo vai se repetir como foi vivido, e que tal repetição ainda vai se repetir indefinidamente? O que significa esse mito insensato? Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlia e vocês estão no Felicidade Clandestina. Hoje é um vídeo que eu vou trazer para vocês um pouquinho dos meus comentários e das minhas impressões sobre a Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Antes eu queria falar uma coisa, esse foi um livro que eu tô num projeto com meu marido da gente ler um livro de cada um, que cada um quer. E esse foi o livro que eu queria ler e aí a gente leu junto. No começo eu tava lendo o livro físico, essa edição aqui, e ele tava lendo no Kindle. E a gente pegou uma edição para o Kindle que era uma tradução que agora eu não me lembro o nome do tradutor, mas é porque é uma edição antiga. Então, uma tradução já mais antiga mesmo do livro. A gente notou uma diferença muito grande entre as duas traduções. Na tradução dele era muito difícil de ler, o texto era meio truncado, sabe? Ele já é um livro meio filosófico e tal, que tem umas reflexões. Então, que nem sempre é uma leitura totalmente fácil e acessível. Não é difícil, mas assim, se tiver escrito de uma maneira mais difícil de compreender, pode sim prejudicar a leitura. Essa tradução minha é da Teresa Bulhões de Carvalho da Fonseca. Então a gente comprou outro livro físico, só que numa edição mais comum, a de bolso, né, que tem desse daqui, eu deixo a capa pra vocês em algum lugar. E aí ele leu naquela edição, que acabou ficando pra ele, e eu li nessa daqui, que inclusive ele tinha me dado. Achei importante falar isso pra vocês, porque acho que faz muita diferença a tradução que a gente escolhe ler, sabe? Não correr o risco de não ser uma leitura prazerosa pela forma como aquilo ali foi traduzido. Então fica aí essa dica pra vocês também. Primeiro eu preciso dizer que esse livro talvez tenha desbancado o meu livro favorito da vida, né, que é O Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Eu fico um pouco na dúvida se ele realmente desbancou, porque O Ensaio sobre a Cegueira foi um livro que foi meu favorito por tanto tempo, que é difícil pensar assim, de ter um outro, mas eu acho que eles estão ali empatados, sabe, em primeiro lugar. Eu gosto muito dos dois, eles são histórias muito diferentes, e eu vou contar agora pra vocês um pouquinho dessa história aqui. Esse é um livro em terceira pessoa, o narrador ele parece que conhece os personagens, ele tem uma certa intimidade aí com os personagens, mas a gente vê a vida, né, as coisas pelo ponto de vista de cada personagem. Ele é um livro que vai ter o ponto de vista de 4 personagens principais aí, sendo que 2 são mais centrais, que são a Teresa e o Thomas. Eu li Thomas, eu acho que não é Tomás porque não tem acento, enfim, besteira. E outros 2 que são mais secundários, que são o Franz e a Sabina. Na minha opinião, a Sabina é a personagem que eu mais gostei, assim, é mais instigante, é a personagem mais complexa e, enfim, divertida de se ler, sabe? Mais interessante do livro. Ele se passa na primavera de Praga, né, quando os russos invadiram a Tchecoslováquia. Então tem esse cenário político muito forte, que de alguma forma vai interferir na vida dos nossos personagens. A Teresa e o Thomas, eles então se conhecem assim por conta de 6 acasos. Isso é interessante no livro, que ela mostra, quando estava tocando a música tal, quando o trem tal estava passando e porque ele perdeu um ônibus, enfim. São realmente acasos, coincidências que levam esse casal a se conhecer. Enfim, eu não sei o quanto da história eu vou contar, porque eu acho muito interessante essa leitura, assim, você ir sem saber muita coisa e se deparar com essa coisa fenomenal que é esse livro. Eu sei que ele divide opiniões, mas assim, pra mim ele foi incrível, foi uma experiência que ao longo da leitura aquilo me enchia, me completava e eu sentia mesmo que seria um favorito. Tem esse casal principal que se conhece e tal, eles acabam então começando um relacionamento. Isso acaba sendo um pouco complicado porque o Thomas ele gosta muito de mulheres e tal, ele gosta de ter vários relacionamentos, então ele tem umas amantes aí, umas mulheres pela qual ele dorme de vez em quando. A Teresa então ela trabalha como garçonete, né, é uma das formas aí que a Teresa e o Thomas se conhecem, ele é médico. Uma das amantes do Thomas é a Sabina, que é uma das nossas personagens aí, protagonistas do livro também, que estão em segundo plano, mas que enfim, tem um destaque. E ela é artista plástica, ela é totalmente libertina, um pouco diferente, assim, da Teresa, né, que é um pouco mais contida, que tem um passado difícil com os pais e tudo. Na verdade, eu acho que todos os personagens têm aí um passado complicado, o do Thomas mostra um pouco menos, mas é muito explorado o da Teresa, o do Franz e o da Sabina. A Teresa, então, tem uma relação muito difícil aí com a mãe, que é explorada um pouco no livro, através de alguns sonhos dela, através de memórias da própria Teresa, né, que a gente, enfim,
conhece. Ela tem uns sonhos muito interessantes, em alguns momentos a gente fica até em dúvida assim, o que é sonho, o que é realidade. Tem uma parte aí de uma montanha que ela tem que subir e tal, parece que quem já leu sabe que o Thomas fala para ela subir essa montanha, e o que ela se depara lá, aquela situação toda é tão inimaginável que parece um sonho, mas eu fico um pouco na dúvida às vezes se foi ou não sonho. Eu acho que eu gosto um pouco dessa dúvida, de não ter certeza, sabe, se é ou não é. Então tem esse relacionamento, a Teresa fala de sentir o cheiro no cabelo do Thomas, assim, tipo, das outras mulheres, um cheiro de sexo, uma coisa que incomoda muito a ela. Ela é uma pessoa fiel, ela acaba, enfim, pensando um pouco sobre todos esses aspectos, enfim, explorando algumas coisas, mas eu acho que de um modo geral para ela é muito difícil, ela tem muito ciúme, ela não sabe muito como lidar com essa coisa do Thomas ser um libertino, né, ser uma pessoa que, enfim, apesar de estar numa relação ali com ela, ela sabe que ele trai ela às vezes quer estar junto ali com as amantes, é uma relação meio difícil, assim, meio complicada. Eu acho que essa complexidade, assim, dos personagens, essa profundidade que tem os personagens e que não são tão fáceis de compreender, assim, que é interessante a forma como o autor explora isso aqui. E o Thomas, ao mesmo tempo, ele vê a Teresa, assim, tipo, como alguém que ele tenha que cuidar. Ele diz que é alguém que chegou quase como num cesto para ele, como Moisés chega num cesto, né? Uma coisa até meio religiosa, enfim. E ele se sente um pouco na obrigação, uma coisa meio paternal dele, de cuidar dela. É um amor diferente, assim, um amor meio paterno mesmo. E eu acho que, ao mesmo tempo, assim, tipo, ele gosta dela, tudo, mas ele se sente um pouco numa obrigação, enfim. É interessante ver esses tipos de amor diferentes que tem, né? Porque quando a gente vê o relacionamento dele com a Sabina, a gente vê que difere demais do dele com a Teresa. E que também é interessante, assim, até pelo fato da Sabina ser uma artista, ter uma cabeça totalmente diferente da Teresa, ser a amante, né, não ser a mulher. Enfim, tem todas essas questões. A Teresa, ela começa então a trabalhar no laboratório. Parece que o Thomas, ele consegue, por intermédio da Sabina, um emprego para Teresa, e ela acaba começando a tirar fotos, né? E aí ela tira fotos um pouco dessa invasão da Rússia na Tchecoslováquia. Ela trabalha um pouco com isso, ela é boa nisso que ela faz. O Thomas está aí nessa coisa de ser médico, que é uma das paixões dele, né? Mas em algum momento dessa invasão eles vão se ver saindo de Praga. Eles vão então para Zurique, né? O Thomas e a Teresa. E a Sabina vai para Genebra. E, enfim, mesmo nesse momento em que eles estão em Zurique, para a Teresa é muito complicado, porque ela fica sem o emprego dela, então ela não tem muito o que fazer, ela depende do Thomas. Eles têm uma cachorrinha, que é a Kariene, que tem a ver com a história do livro, assim, porque a Teresa, ela encontra com Thomas e tal, e ela carrega debaixo do braço dela uma Ana Karenina do Tolstói. Então é interessante, fica ligado também, porque quem não leu o livro ainda e não gosta de spoiler, esse livro dá um super mega ultra spoiler do final do livro. Eu estava lendo Ana Karenina quando eu li esse livro, né? Eu já tinha começado a ler. Eu sabia um pouco acerca do final, mas eu não sabia com tantos detalhes, e olha, ele fala direitinho o final do livro, então é um pouco chato isso. Na verdade, acho que ele fala o final de mais um livro, mas esse com certeza tá aqui. E em Genebra, a Sabina conhece o Franz, que é esse nosso outro personagem. Ele é um homem casado, que tem ela como amante. A Sabina adora ser amante, né? Ela gosta dessa coisa da traição. Isso explica um pouco mais no livro, e é interessante a forma como ele explica. E aí ela tá meio que num relacionamento com esse Franz, que é interessante de ver também a diferença dos dois ali, e assim, o porquê deles estarem no relacionamento, a diferença dele pro Thomas também. O autor, ele coloca aqui um dicionário, que é na parte do Franz e da Sabina, que fala sobre vários significados de palavras, e isso é muito interessante de ver, porque não são significados convencionais, né? São a forma como eles entendem essas palavras e essas expressões. Então é muito legal, assim, a forma como o autor escreve. Ele, em outros momentos também, ele dá significados para algumas palavras e para algumas coisas que são muito diferentes do convencional, assim, e muito simples, uma forma simplista de ver, mas não simplista no sentido de pobre, sabe? De não aprofundado. Pelo contrário, é um jeito assim que você olha, como isso não é complexo, mas como isso passa a noção do que ele tá querendo dizer, sabe? Eu não sei se estou conseguindo explicar muito bem, mas é que esse livro para mim é difícil, assim, tem cenas assim que são tão mundanas e tão
comuns, mas que ele consegue dar uma importância, né, e tirar dali alguma coisa meio que poética, filosófica muitas vezes, né? O livro tem muito dessa coisa de filosofia. Eu gosto muito desse livro, eu espero que vocês gostem também. E fica aí essa indicação, então. Gente, então é isso. Esses foram os meus comentários e as minhas impressões acerca do incrível, maravilhoso, fantástico Insustentável Leveza do Ser. Eu recomendo demais você ler. Aqui eu tenho que fazer um adendo, que ele não é uma leitura para menores de 18 anos, ele tem muitas cenas eróticas, muitas cenas sexuais aqui, então tem essa coisa, mas acho que além disso ele tem uma profundidade que talvez fosse um pouco difícil, assim, antes dos 18 anos e tal. Ele fala de alguns aspectos da vida que acontecem depois, assim, sabe, de relacionamentos, enfim, de vida, que seriam um pouco difíceis a compreensão para quem é menor de 18 anos ainda. Então eu acho que é legal você ler esse livro já mais maduro e tal, que você vai conseguir extrair mais coisas dele. E a viagem vai ser mais gostosa. Então é isso, gente. Por hoje eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar aqui embaixo minhas redes sociais para vocês me seguirem lá, Instagram, Facebook, Scooby, todas essas coisas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me deixa aqui embaixo se vocês já leram, se vocês gostaram, se o vídeo deixou vocês com vontade de entrar nessa história maravilhosa. Espero que eu tenha instigado um pouco vocês a ler essa história, a entrar em contato com essa escrita desse autor ótimo. Foi o meu primeiro contato com Milan Kundera e eu amei. Eu quero já ler mais coisas dele. Já vi umas dicas aí em alguns grupos que eu participo no Facebook e tal, e tô assim de olho, querendo ler. E quando eu ler, eu conto um pouco pra vocês sobre as minhas outras impressões, tá bom? Fiquem bem, fiquem em casa. Beijo grande, tchau, tchau.